Olá, meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje. Eu quero saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo deste primeiro trimestre de 2022. No próximo domingo estudaremos a lição de número 12, que tem como título As Epístolas instruem e formam os cristãos. Repetindo, as epístolas instruem e formam os cristãos. É a lição de número 12 e brevemente estaremos encerrando, estudaremos na próxima semana a lição de número 13, que tem como título o seguinte: a leitura da Bíblia e a educação cristã. Foi um trimestre maravilhoso até aqui, creio que será até o final, pois estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal e quero dizer que estamos muito felizes por ter vocês sempre aqui conosco participando desta aula e assim aproveitando o material, algumas informações adicionais que servem para vos ajudar, meus queridos professores, na hora da aula em classe com os seus queridos alunos. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ilumine e que Ele nos inspire a falar a sua palavra durante esta aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez neste canal com muita alegria, Senhor, para transmitir a Tua palavra, este estudo tão precioso, Senhor, que estamos aprendendo contigo através da Tua palavra sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Venha ser conosco, assim oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula e começando com o nosso texto áureo. Encontra-se na segunda epístola escrita por João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda epístola escrita por João, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos então à nossa verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Prosseguindo, leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3, primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e a segunda carta ou epístola escrita por João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito. Eu acrescentei a salvação porque eu notei que durante a lição tratará do assunto da salvação. E aqui nos objetivos da lição não constava esta palavra, mas eu acho importante inserir esta palavra para você entender melhor o que vai ser apresentado durante a aula. Muito bem, repetindo, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à salvação, à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo objetivo desta lição, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. Último objetivo, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Nós estudaremos as epístolas, tanto as epístolas do apóstolo Paulo, quanto as epístolas gerais que apresentaremos para você durante esta aula. Vamos então à nossa introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição,
agrupamos as epístolas por temas e autoria, destacando alguns de seus aspectos doutrinários. Nós, normalmente, quando estudamos as epístolas, nós estudamos individualmente uma após a outra. Mas o nosso comentarista, de forma brilhante, ele reuniu assuntos e foi apresentando as epístolas e mostrando como o assunto da salvação, o assunto das doutrinas das últimas coisas, que é a escatologia, como os assuntos a respeito da regeneração, da santificação, vão surgindo nas epístolas à medida que são escritas e enviadas para as igrejas ou também para as pessoas, porque nós temos cartas também pastorais. Isso mostra o quê? Mostra que as epístolas foram exatamente para isso, para formar um grupo de irmãos e irmãs bem solidificados na doutrina da palavra de Deus. Por isso é tão importante quando um pastor ele lidera uma igreja estar sempre no culto de doutrina, usando as epístolas paulinas e as epístolas gerais para doutrinar a sua igreja, para orientar a sua igreja quanto ao evangelho. Porque o evangelho ele foi apresentado pelo Senhor Jesus Cristo e nós temos os 4 evangelhos, eles mostram o ministério do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos o quê? Mostra-nos o início da trajetória da igreja, indo até aos confins da terra, conhecidos naquele tempo. Agora, o que temos nas epístolas? Nós temos o evangelho explicado, o evangelho como pode ser vivido em diferentes regiões, em diferentes igrejas, em diferentes tempos, e estas orientações servem para nós. Por isso nós vamos ver a atualidade desse ensino e a necessidade de estarmos sempre doutrinando, usando as epístolas gerais e as epístolas de Paulo para isso. Prosseguindo, eu quero mostrar para você esta tela que nós fizemos especialmente para você, meu caro aluno e professor. Qual é o objetivo desta tela? É mostrar as epístolas dispostas nesta tela em ordem como estão no texto sagrado. Porque na nossa revista o autor separou por assuntos, mas é importante observarmos a sequência e decorarmos, se possível, a sequência de todas as epístolas. Então nós temos em amarelo as epístolas do apóstolo Paulo e na cor verde, epístolas gerais. Vamos então a uma breve leitura desta sequência. Primeiro nós temos a carta aos Romanos ou epístola aos Romanos. Depois nós temos primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, depois nós temos Gálatas, Efésios, depois nós temos a epístola escrita aos Filipenses, depois nós temos aos Colossenses, temos depois a epístola escrita aos Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, depois a segunda epístola aos Tessalonicenses, depois nós temos primeira epístola escrita a Timóteo, depois nós temos a segunda epístola escrita a Timóteo, depois nós temos uma epístola pastoral também dirigida a Tito, e por último, nesta sequência de epístolas do apóstolo Paulo, a carta escrita a Filemão. Então, estas são as 13 epístolas, ou 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Já na coluna que temos aí em cor verde, nós temos as epístolas gerais. Eu quero ler para você esta sequência. Temos a carta aos Hebreus. Depois nós temos a carta universal, ou epístola universal escrita por Tiago. É bom lembrar aqui que a carta aos Hebreus nós não temos certeza, até hoje nenhum comentarista da Bíblia conseguiu sondar e chegar à conclusão de quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Portanto, até hoje é uma grande interrogação: quem foi o escritor aos Hebreus? Será que foi o apóstolo Paulo? Será que foi Apolo ou outro apóstolo? Não temos esta resposta na Bíblia, não tem uma assinatura legível, podemos dizer assim, do autor no texto da carta aos Hebreus. Depois de Hebreus, Tiago, depois nós temos primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro, depois nós temos primeira, segunda e terceira epístolas escritas pelo apóstolo João, e por último nós temos a epístola
universal de Judas. E eu chamo a atenção do caro professor e aluno, pastor, você que lê a Bíblia na igreja, que faz a leitura introdutória, você que está sempre no púlpito da igreja, tome cuidado, porque toda vez que nós nos referimos a um texto do Novo Testamento, que tem 1, 2, 3 na frente, sempre chamamos de primeira, segunda e terceira. No Antigo Testamento é primeiro livro. Já no Novo Testamento nós temos que falar primeira, segunda e terceira epístola. Eu deixei essa observação para você, está assim escrito: por serem epístolas, dizemos primeira e não primeiro, segunda e não segundo, terceira e não terceiro. Toda vez que você ler um texto do Novo Testamento que tem o 1 ou 2 ou 3 na frente, lembre-se que você está falando de epístola ou carta e não deve falar 1 Coríntios ou 1 Tessalonicenses, mas sim primeira aos Coríntios, primeira carta escrita por Pedro e assim por diante. Prosseguindo, vamos para o primeiro tópico da nossa lição: como as epístolas paulinas nos instruem. Vamos lá? Primeiro item: instruções salvíficas. Então nós temos aqui breves comentários do nosso comentarista mostrando doutrinas relacionadas à salvação. Por isso nós acrescentamos lá no primeiro objetivo a palavra salvação, porque temos aqui instruções salvíficas. Aos romanos, nós destacamos aqui em negrito o nome dos livros, ou seja, o nome das epístolas. Aos romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 aos Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Já em 2 aos Coríntios, frisa-se o quê? O ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Irmãos, isto é apenas um resumo. É claro que nós temos mensagens salvíficas na carta aos Efésios, temos na carta aos Filipenses, temos na carta escrita a Tito, por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11, nos fala da salvação. Mas aqui o comentarista escolheu estas cartas para mostrar que as cartas de Paulo trazem para nós instruções acerca da salvação. Continuando, item número 2, instruções a respeito de Cristo. Nosso comentarista vai citar 3 cartas: aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Diz assim o nosso comentarista: aos Efésios o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem que é enfatizada é: o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Mais uma vez eu destaco para você que o comentarista escolheu essas 3 cartas para mostrar que as cartas falam a respeito de Cristo. É claro que nós temos muita revelação acerca de Cristo em 1 aos Coríntios, nós temos muita informação a respeito de Cristo nas outras cartas, mas aqui essas 3 foram escolhidas como exemplo para mostrar para você, meu caro aluno e professor, que temos nas epístolas de Paulo instruções acerca do Senhor Jesus Cristo. Item número 3 do primeiro tópico, nós temos também instruções sobre as últimas coisas. E aí se destacam 2 cartas.
a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Cartas escritas para falar acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro, nós temos outros assuntos, mas se você observar, por exemplo, a primeira carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, todos os capítulos dessa primeira carta termina com uma alusão à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, fica muito claro para nós que o desejo de Paulo era instruir os crentes a respeito da volta do Senhor Jesus. Vamos ver o que o nosso comentarista nos trouxe? Diz assim: em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. O salvo aguarda a volta de Cristo e deve orar para que o evangelho tenha livre curso, além de vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Mais uma vez eu repito para você, não quer dizer que as outras cartas não falem disso. Por exemplo, a carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala do momento maravilhoso que acontecerá da ressurreição daqueles que estão mortos em Cristo. Em 1 Coríntios está escrito: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á esta palavra: tragada foi a morte na vitória. Então, outras epístolas também falam da volta do Senhor Jesus Cristo, mas foram escolhidas estas duas por ser o tema principal destas duas cartas escritas aos Tessalonicenses. Vamos então ao quarto item do primeiro tópico: instruções pastorais e pessoais. Nós temos agora as cartas pastorais. A primeira carta escrita a Timóteo. Dentre outros temas, Paulo orienta a Timóteo quanto ao combate às heresias por meio da sã doutrina. A orientação de Paulo era que Timóteo não desse ouvido a falatórios, não desse ouvido a conversas que fossem infrutíferas, mas que ele fosse fiel naquilo que havia aprendido com ele, o apóstolo Paulo. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Dentre tantos ensinos que temos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, temos a orientação sobre as qualificações do presbítero, as qualificações do diácono, ou seja, nós temos nesta carta uma orientação maravilhosa para não escolhermos qualquer pessoa para fazer parte do ministério. Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Já a carta escrita a Tito nos mostra o quê? Que o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar somente o que convém à sã doutrina. É uma instrução maravilhosa para um jovem pastor que ia assumir uma igreja onde estava acontecendo muita confusão. E aí a orientação de Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 5, era que ele deveria pôr em ordem as coisas que ainda restavam. Ou seja, o trabalho de Paulo foi maravilhoso, mas faltava dar continuidade. E esta continuidade deveria ser dada por Tito, escolhendo presbíteros para as igrejas, colocando em ordem as coisas que ainda restavam. E aí nós temos várias orientações depois do apóstolo Paulo. Continuando, em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Paulo orienta a Filemão quanto ao seu escravo Onésimo para que receba como se fosse ele mesmo. Paulo mostra a sua compaixão, o seu amor, o seu zelo por uma alma que ele ganhou e que agora estava voltando para o seu Senhor e deveria então ter um tratamento diferenciado, porque agora ambos eram servos do Senhor. Continuando, vamos ao segundo tópico da nossa lição: como as epístolas gerais
nos formam. Então, até aqui, nós falamos das 13 epístolas do apóstolo Paulo. Vamos agora tratar das epístolas gerais. Vamos lá? O que nós temos? As epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Em 1ª Pedro, nós temos o quê? O sofrimento cristão abordado de uma maneira muito maravilhosa. Ele afirma que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. E em 2 Pedro nós temos o quê? A mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Amados, nós temos aqui 2 epístolas que tratam da questão do sofrimento, aquele sofrimento que vem do evangelho, quando a pessoa realmente dá um testemunho cristão e sofre, mas sofre testemunhando. E o outro sofrimento é o sofrimento vindo de dentro, o sofrimento que vem através das heresias. A igreja tem sofrido muito em nossos dias por causa das heresias. E nós temos aí, na 2ª epístola do apóstolo Pedro, um grande ensinamento sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pedro então orienta e diz na sua 2ª carta, no capítulo 3, o seguinte, eu quero ler para você, versículo número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No capítulo 3 da 2ª epístola de Pedro, nós temos aquele sentimento que muitos têm hoje a respeito da vinda do Senhor. Nós temos aqui no versículo de número 4 o seguinte, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas hoje não estão pensando dessa forma? Onde está a vinda do Senhor? Será que Jesus Cristo não virá? Será que o que nós acreditamos até agora não é verdade? Olha, meus amados irmãos, nós temos presenciado em nossos dias acontecimentos nas nações que nos mostram que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Portanto, vigiemos, pois, estejamos prontos, porque Jesus Cristo muito em breve virá. Continuando, nós temos agora as epístolas do apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu um evangelho, ele escreveu 3 epístolas e escreveu o livro de Apocalipse. Então ele é autor de 5 livros das Escrituras Sagradas e todos eles sempre falando da vida, da verdade, do testemunho, da fé. São palavras muito comuns nos escritos do apóstolo João. Vamos ver o que o nosso comentarista trouxe para nós? 1 João adverte sobre os falsos ensinos e as demais heresias gnósticas, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. E em 2 João nós temos o quê? As heresias do docetismo, que negavam a realidade do corpo de Cristo, e gnosticismo são novamente refutadas. Eu trouxe para você essa explicação porque na nossa revista não tem. Docetismo, o que é isto? Era um pensamento naquela época de que o corpo de Jesus não era real. E aí o sofrimento não seria real. E então todas as palavras que nós temos na Bíblia sobre a sua dor, a sua aflição, seria como coisas mentirosas, falsas. Mas não, o corpo do Senhor Jesus Cristo era real. Ele mostrou isso até após a sua ressurreição. Quando Tomé não acreditou, ele disse, toca aqui nas minhas mãos. E assim, através do toque, realmente Tomé passou a crer. E a palavra de Jesus foi, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, eu e você, meu querido irmão, somos bem-aventurados, porque nós não vimos o Senhor Jesus Cristo
pessoalmente e fisicamente, mas nós cremos nele e o aguardamos. Continuando, a igreja deve perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa, orientação que nós temos na segunda epístola escrita por João. E terceira João, destaca-se o que? A fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. De uma forma geral, meus amados irmãos, os livros escritos por João trazem ensinamentos muito práticos para nós. Apenas o Apocalipse, porque é um livro de revelação, de visões, de mensagens futurísticas, ele tem termos e tem muitos símbolos que confundem muitas vezes aqueles que não tem muita afinidade com a leitura bíblica e com a linguagem simbólica da Bíblia. Mas vale a pena ler estes livros do apóstolo João, porque trazem para nós ensinamentos preciosos. E você, meu querido irmão, vai comprovar isto quando ler com bastante cuidado, com amor, porque é assim que se lê a santa palavra de Deus. As outras gerais, ou as outras cartas gerais. Primeiro nós temos a carta aos Hebreus. A ênfase repousa na supremacia de Cristo, ou na superioridade do Senhor Jesus Cristo, na superioridade do seu sacrifício, na superioridade do seu sacerdócio. Enfim, temos esta mensagem na epístola aos Hebreus. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. A epístola universal de Tiago, nós temos uma epístola que trata de um assunto muito interessante, que é a sabedoria. Nós temos no Antigo Testamento um livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. Nós temos também no Novo Testamento um livro que trata da sabedoria de modo prático. Agora, vejamos o que diz o nosso comentarista. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. É uma linda carta que tem muitas ilustrações e que fala uma linguagem direta para os irmãos. É muito bom utilizar a carta escrita por Tiago para doutrinar a igreja, porque tem ensinamentos preciosos, por exemplo, como o uso da língua. Tem ensinamentos preciosos sobre a oração. Tem ensinamentos preciosos até sobre a unção. Então você que é estudante da Bíblia, leia a epístola de Tiago e você verá quantos ensinamentos práticos tem nesta carta. Por último, nós temos a carta universal escrita por Judas. Vamos ler? Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isto por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos que as cartas, tanto de Paulo quanto as cartas gerais ou as epístolas universais, elas trazem para nós ensinamentos práticos, elas trazem para nós a revelação da doutrina da salvação, elas trazem para nós o ensinamento a respeito das últimas coisas, elas trazem para nós instruções a respeito do relacionamento entre os irmãos, trazem para nós ensinamento a respeito do exercício ministerial, trazem para nós ensinamentos a respeito dos mortos, a respeito da ressurreição. Enfim, temos uma infinidade de doutrinas que podem ser estudadas, explicadas para o povo de Deus, para que ele possa ser muito bem instruído e ser formado como um verdadeiro cristão. E este é o título da nossa lição. As epístolas instruem e formam os cristãos. Terceiro e último tópico da nossa lição. As epístolas continuam a falar. Vamos ao primeiro item. Fala a respeito da doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar.
Então nós devemos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Continuando, nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então, amados irmãos, devemos pregar o evangelho e mostrar que o homem, por si só, ele não consegue se salvar. Ele precisa recorrer à graça divina e assim obter a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está aí na nossa tela, nos lembra muito bem isto. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo item desse terceiro tópico, as epístolas continuam a falar a respeito do quê? Em nossos dias, sobre a doutrina da santificação. Vamos ler. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Nós podemos dizer o seguinte para os amados professores e alunos: a santificação é um processo, não é um projeto. O projeto, ele tem início, meio e fim. Não, nós estamos em um processo de santificação. Sempre precisamos nos santificar, até que um dia o Senhor nos arrebate e transforme este nosso corpo abatido em um corpo glorioso. E aí nós estaremos não livres apenas do poder do pecado, mas também livres da presença do pecado. Vamos continuar a nossa leitura. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação, diz a carta aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Veja como o nosso comentarista, ele mostrou aí que a santificação está na primeira epístola de Pedro, está na carta aos Romanos, está em 2 Coríntios, está em Filipenses, está na carta aos Hebreus. Ou seja, ainda hoje, quando lemos estas cartas, nós temos mensagens acerca da santificação. Terceiro item do terceiro tópico, as epístolas continuam a falar para nós a respeito da doutrina da glorificação. Vamos ler. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que no final, ou ao final do processo da salvação, a glória perdida do Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Então nós temos nas epístolas um ensinamento maravilhoso sobre a glorificação do nosso corpo. Amados irmãos, esse corpo, como diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos nosso Senhor, diz o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós aguardamos o momento em que o nosso corpo será transformado para nunca mais pecarmos contra o Senhor. E assim, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aguardemos, pois, este dia, porque muito em breve isto se dará. Conclusão da nossa aula: as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém! Eu concluo esta aula convidando você para a última aula deste trimestre
Na próxima semana, estudaremos sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. É a lição de número 13, a última deste primeiro trimestre. E nós estamos ansiosos já para receber em nossas mãos a revista do próximo trimestre, que falará sobre o Sermão do Monte. Eu quero contar com a tua presença aqui, meu querido aluno, meu querido professor, nesta última lição, na lição de número 13. E a minha recomendação para você é: não perca a próxima aula. Terminamos a nossa aula agradecendo a você por estar conosco até este momento e confiando em Deus que Ele nos dará graça e força para continuarmos nosso trabalho aqui. Continue orando por nós, necessitamos das vossas orações. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.